Saber a resposta. A primeira resposta você já deve saber, porque você já me acompanha há algum tempo. A primeira pergunta é: medo é um espírito ou um sentimento? Espírito. Por que a gente insiste em falar eu estou sentindo medo? É uma força do hábito, é uma cultura. A gente pensa que medo é um sentimento, mas medo é um espírito. Agora, a segunda pergunta: você tem vencido esse espírito ou você tem perdido para esse espírito? Hein? O que tem acontecido contigo? Você tem perdido ou tem ganho? Quando o espírito de medo aponta para você toda a sua artilharia. Muita gente tem perdido. E não é fácil. Esse espírito, ele ataca no nosso pensamento e fica falando, e mostra algumas coisas, algumas realidades, algumas verdades, para que nós fiquemos meio que sem chão. Mas tem condição da gente ganhar desse espírito de medo. Se você crê, diga amém. Amém. Eu vou fazer uma introdução para que muitos de vocês já sabem, mas eu quero fazer essa introdução para avivar nossa memória, nossa mente, para que a gente possa sair daqui colocando isso em prática. Muitos confundem amor e perdão com sentimentos, quando amor e perdão são atitudes também. Amor e perdão não tem nada a ver com sentimentos. Isto significa que amor e perdão são as causas e não os efeitos. Então, amor e perdão são atitudes que provocam efeitos, que provocam coisas. Isto significa também que quando amamos e perdoamos, sentimos coisas muito agradáveis, ou seja, amar e perdoar. Quando a gente ama e perdoa, começa a haver os sentimentos por causa do amor e do perdão que a gente praticou. A gente começa a sentir sentimentos, ações, reações positivas, curativas, ações e reações louváveis, admiráveis, aceitas e de muito bem-estar. Então, quando a gente está sentindo uma coisa boa, eu estou sentindo amor. Não, o amor provocou esta coisa boa em nós. Esta atitude de amor provocou um bem-estar em nós. O fato de eu perdoar uma pessoa provocou um sentimento bom no meu coração. Provocou uma alegria de eu poder estar cumprindo, estar em obediência a uma ordem que o Senhor deu da gente perdoar. Então, eu não sinto vontade de perdoar, eu preciso ter atitude de perdoar, atitude para perdoar. Nunca sentiremos vontade de amar e perdoar pessoas que não são amáveis, pessoas que erraram muito com a gente nunca vai sentir vontade de amar e perdoar estas pessoas. Mas como amor e perdão são atitudes, eu preciso amar e perdoar estas pessoas. Então nós amaremos e perdoaremos por causa dos efeitos maravilhosos que desfrutamos, além das expectativas que Deus tem de nós, como semelhantemente esperamos dele, quando ele tem esta atitude de amor e de perdão para conosco. Não foi bom quando a gente fica sabendo que Deus nos perdoou? Foi uma atitude. Como é que Deus falou? Como é que Deus nos perdoou? Mandando o filho dele, uma atitude. O filho dele subiu na cruz, morreu. Atitude de perdão. E isso provoca em nós uma segurança.
E este perdão foi acompanhado de uma atitude de amor. E isso provocou em nós uma alegria e uma paz. Então, quando nós temos atitudes de amor e perdão, nós desfrutamos dos efeitos que estas atitudes provocam na gente. Então, está entendido isso? Então, não diga assim, mas eu não estou sentindo vontade de amar fulano. Não é por aí. Você não vai sentir vontade de amar. Você tem que ter atitudes para amar. O mundo não entende desta forma, mas isto é bíblico. Mas quando a gente não ama e a gente não perdoa, os efeitos são negativos. Adoecemos, sofremos, ficamos aprisionados, perdemos as atitudes de amor e de perdão de Deus para conosco, porque a gente não ama e não perdoa. A gente não quer amar e não perdoar, vai trazer efeitos. A falta destas atitudes em nós provoca efeitos negativos, efeitos de sofrimento. Deu para entender até aqui? Amém. Muita gente também confunde o medo, que é um espírito, com sentimento. Isto significa que eu não sinto medo. Eu sou atacado pelo medo. Então, este espírito provoca arrepios, ações, reações e até doenças em nosso corpo. Então, quando o espírito de medo ataca a gente, você já viu aquela coisa assim, fica arrepiado? Você não sentiu medo. Você foi atacado pelo espírito. É como se eu jogasse uma coisa em cima de você, você ficou arrepiado. Eu tive uma atitude de violência contra você, de agressão. Então é assim que esse espírito funciona. Quando as pessoas às vezes perdem a fala, as pessoas suam frio, as pessoas ficam arrepiadas, as pessoas começam a tremer, não estão sentindo medo, elas foram atacadas pelo espírito de medo que provocou estas reações no corpo da pessoa. Entenderam isso? Amém. Todos os seres humanos amados por Deus são atacados por este espírito de medo. Isto significa que não sentimos medo. Está frio aí? Não sentimos medo. Ela vai te perdoar, vai te amar, é isso? Então olha só, significa que não sentimos medo. Somos atacados pelo medo. Então este espírito provoca. Todos os seres humanos amados por Deus são atacados por este espírito maligno chamado medo, que faz questão que sua identidade seja desconhecida e confundida por um sentimento. Ele até quer que todo mundo pense que medo é um sentimento. Eu estou sentindo isso, estou sentindo medo. Ele quer, porque como é que você vai brigar contra os teus sentimentos? Mas você pode brigar e vencer este espírito maligno. Entenderam? Muito bem. Sempre, agora é a chave para você entender o que vou falar hoje e vou falar no domingo para concluir esta mensagem. Sempre seremos atacados por este espírito maligno, mas dependendo de como estamos espiritualmente, vencemos ou somos derrotados. A vitória e a derrota estão na dependência de como nós estamos espiritualmente. Pergunta a pessoa que está ao seu lado se ela entendeu. Sim, entendeu? E nós vamos ver isso na Bíblia. Este fato na Bíblia. Quando eu sou atacado pelo espírito de medo e eu estou bem espiritualmente, eu vou vencer.
Eu vou vencer. Não significa que eu não vou ficar arrepiado, porque o espírito de medo é violento. Ele bloqueia muita gente. Mas se a gente está bem espiritualmente, a gente vai ficar gaguejando, mas a gente vai partir para cima dele. E nós vamos vencer. Diga amém. Amém. Então vamos para o texto de alguém que viveu sendo atacado, mas não conseguiu discernir e não reagiu como deveria agir. E perdeu, porque também espiritualmente, apesar do caráter deste homem ser bom, espiritualmente ele não estava bem. Bem porque ele não conhecia Deus, como Deus tem que ser conhecido por nós. Abre a sua Bíblia em Jó capítulo 3. Vamos ficar em pé. O livro de Jó, eu estudei o livro de Jó, todos os detalhes, as nuances, as entrelinhas do livro de Jó, naquele grande sofrimento meu de Ilma com a Rebeca, quando a Rebeca tinha 2 anos de idade. E todos vocês aqui sabem a nossa via cruz, que foi como eu fui atacado por esse espírito, como eu tive que brigar, como eu tive que gritar. E é uma guerra, porque como ele ataca na tua mente, se você não fizer nada, você vai ajudar para que aquilo que ele te influenciou aconteça. Jó 3, versículo 25 e 26. O que está escrito aí? Já. Aquilo que temos sobrevém, e o que receio acontece. Não tem descanso, nem sossego, nem repouso, e já vem grande perturbação. Amém. Vamos sentar. Aquilo que temo me sobrevém. Entenda que eu vou fazer uma leitura de outra forma. Toda vez que eu sou atacado pelo espírito de medo e não reajo, porque não estou bem espiritualmente, os ataques dele me sobrevêm. Tudo que eu fico preocupado, ansioso, me acontece. Eu sou um imã que atraio aquilo que o espírito de medo está bombardeando na minha mente. Ele não sabe como ela está, mas ele pode jogar um monte de coisas lá dentro. O livro de Jó trata do sofrimento humano, por isso que naquele período eu pesquisei, meditei, estudei muito o livro de Jó. Peguei com todos os exegetas sérios que eu conheço, as informações, as anotações que estes homens fizeram. Jó era um homem bom, Jó era um homem rico e Jó era muito feliz. Mas Deus permitiu que da noite para o dia ele perdesse os filhos e tudo o que tinha e que fosse atacado por uma doença terrível. Depois Jó e os seus amigos conversam em diálogos poéticos, procurando achar explicação para tanta desgraça. No fim, e nós sabemos o fim, no capítulo 42, a gente fica sabendo que Jó perdeu porque ele não estava bem. E quando eu digo que ele estava bem, é porque ele não conhecia Deus. Aí ele passa a conhecer Deus, porque ele só conhecia Deus só de ouvir. E era um homem de fé, porque ele ouvia e acreditava, mas ele não procurou conhecer Deus. Esse é o perigo que nós corremos, estando dentro da igreja, mas não conhecendo Deus.
Podemos ser bons, podemos ser ricos, podemos ser felizes com as pessoas que nos rodeiam, podemos crer que Deus existe, podemos fazer sacrifícios para Deus. Jó fazia isso tudo. Mas Jó não fez o mais importante: conhecer Deus. Por isso que eu digo que quando a gente não está bem espiritualmente, e quem não conhece Deus, não está bem espiritualmente. Está entendendo? Então, no fim, a gente vê que Deus aparece e dá a resposta para Jó. Não uma resposta porque tudo aconteceu, mas Jó dá uma ordem para ele, para orar pelos amigos. Ele ora e aí Deus abençoa Jó. Porque naqueles confrontos, e eu acho que é no versículo 38 em diante, Deus bombardeia Jó com inúmeras questões, diversas questões. E ali ele é encurralado por Deus, e aí ele passa a conhecer Deus de verdade. Então presta atenção: quem não conhece Deus não está bem espiritualmente. É presa fácil para o espírito de medo. Eu tenho 4 ensinamentos para hoje sobre esta questão. Primeiro ensinamento: este espírito maligno chamado medo venceu Jó com a permissão divina, para que Jó aprendesse a se defender na região onde este espírito ataca o nosso pensamento. Você vai ser demitido, você vai ficar sem dinheiro, e aí você vê ao seu redor uma crise terrível no país e muito desemprego, e você começa a se lembrar da sua infância, que você não tinha dinheiro, que seu pai não tinha dinheiro, que sua mãe não tinha dinheiro, os apertos, as necessidades que você passou. E ao invés de você reagir, e não pode reagir contra esse espírito, você não está bem espiritualmente, você não conhece Deus, você não tem autoridade para falar: eu repreendo isso, eu não aceito isso, porque Deus é o meu Senhor, Deus me salvou, Deus me libertou, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Você não conhece Deus, você não pode reagir. Você não conhece a única arma que pode colocar esse espírito para correr. E Jó não conhecia. Jó só ouvia falar de Deus. Muita gente está assim. Ouve falar de Jesus Cristo, se batiza, vai à igreja, dá dízimo, dá oferta, faz sacrifícios, mas não conhecem Jesus Cristo, não conhecem o Senhor, não sabem ouvir a voz do Senhor. Tem gente que não consegue entender por que Deus permitiu o diabo agir. E o diabo começou a falar no pensamento, na mente de Jó. Tem gente que acha Deus, como é que Deus pode deixar isso? Ora, Deus permitiu para que Jó aprendesse e se fortalecesse contra esse espírito, que é uma realidade na vida de todos os seres humanos. Então não adianta eu chegar para você e dizer assim: olha, rebata, expulse, repreenda, porque o âmago de tudo é você estar bem com Deus. Você precisa estar bem com Deus. Fala isso para quem está ao seu lado. Fala. Então, quando Deus permite certas coisas em nossas vidas, é porque Deus está vendo que nós não estamos indo bem, ou é porque Deus está vendo que a nossa espiritualidade vai mal, ou é porque nós estamos fazendo a nossa espiritualidade muito religiosa e não a gente faz a nossa espiritualidade uma religião e a gente não faz um relacionamento, uma relação com Deus. Então esse espírito maligno chamado medo venceu Jó
com permissão divina. Tudo nesse mundo acontece com a permissão de Deus. Nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Mas Deus, por que Deus permitiu? Porque Deus é ruim. Esse homem era tão bom. A Bíblia fala bem dele logo no capítulo 1. Mas Deus permitiu porque Jó precisava, como nós precisamos, aprender, nos defender na região onde este espírito ataca o nosso pensamento. Pense numa coisa: Deus quer abençoar você. Amém. Deus quer te dar o melhor. O Salmo, acho que é o Salmo 84, 82, é por aí, eu não consigo guardar o capítulo. Deus diz assim: se vocês me amassem, se vocês me obedecessem, eu ia fazer vocês comerem o melhor desta terra. Eu ia tirar mel da rocha. Olha só, mel simboliza uma coisa boa, fina. E rocha significa impossível tirar, mas Deus está falando: eu tiro de onde ninguém pode tirar. E eu faço qualquer impossível para vocês. O segundo ensinamento é que este espírito maligno chamado medo, exatamente como faz com todos os seres humanos amados por Deus, atacava Jó em seus pensamentos que poderia perder tudo, que de repente seus filhos poderiam colocar tudo a perder pecando contra Deus. Ao invés dele chamar os filhos, ao invés de Jó ter aquele culto com seus filhos, ao invés de Jó começar a dizer: olha, Deus é muito bom, amem a Deus, ao invés dele apresentar um Deus, ele apresentou uma religião para os seus filhos. Mas ele faz isso com medo, a cabeça dele estava bombardeada, e ele começou a sentir, a pensar que poderia perder tudo aquilo, que os filhos deles poderiam colocar tudo a perder, pecando contra Deus. 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemaram contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Pessoas que não entendem a palavra ficam assim: puxa, que homem maravilhoso, Deus deve ter amado esse homem. Não, Deus permitiu porque ele tinha entendido a relação dele com Deus de maneira muito errada. Ele queria apagar o pecado antecipadamente antes que os filhos pudessem fazer. E isso era a pressão do medo, do espírito de medo na mente dele. Ele começou a pensar: meus filhos podem pecar, meus filhos podem pecar, eu não posso perder, eu não quero perder o que eu tenho. Estou falando disso porque mais na frente ele diz: eu perdi tudo. Ele diz também: Deus me deu, Deus pode tomar. Ele se manteve ali naquela fé em Deus, mas sem conhecer Deus. É meio estranho a gente ter fé em Deus e não conhecer Deus. É muito estranho isso. Mas Jó é um destes exemplos. Vamos lá para o terceiro ensinamento. Este espírito maligno chamado medo, prevalecendo em nossos pensamentos, consegue desencadear os seguintes problemas graves. Nós lemos no texto inicial que Jó estava em perturbação. Então, pensamentos perturbados. O medo faz isso em nós. Além de pensamentos perturbados, sentimentos de dúvidas e desconfiança. Toda vez que o medo ataca, ele te ataca para você duvidar e desconfiar que Deus vai te guardar. Você duvidando é porque você não tem fé. Você desconfiando é porque você não confia. Então eu tenho que fazer alguma coisa para não perder isso, essa coisa boa de Deus.
A relação de Jó com Deus não estava baseada em conhecimento, e sim na bênção que ele recebia de Deus. E é como o diabo falou: se eu tocar, ele vai blasfemar. Só que Deus permitiu, porque Jó pertencia a Deus, só que Jó não conhecia Deus. Você está entendendo? Então, quando esse espírito de medo, esse espírito maligno chamado medo, prevalece em nossos pensamentos, porque nós não estamos bem espiritualmente, a gente não conhece Deus, ele consegue desencadear todos esses problemas. Primeiro, pensamentos perturbados. Segundo, sentimentos de dúvidas e desconfiança. Terceiro, ações e reações de religiosidade em vez de espiritualidade sadia. Entenderam isso? E em quarto, um cansaço, um esgotamento físico e mental. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Aí as pessoas, o que elas fazem? Ou Cadil 1 grama, ou Cadil 2 gramas, tem um outro ansiolítico aí a pessoa vai tomando, e o espírito gosta, o espírito do medo, porque a pessoa dorme, não repousa, não descansa, ela não é renovada, e quando ela acorda está com aquele semblante de gente doida, maluca, e o espírito do medo fala assim: bom, vamos para o segundo round. Então, remédio não vai tirar o espírito de medo. Então, é triste, mas pessoas vivem dopadas, porque elas não querem pensar, elas não querem, na cabeça delas, eu não quero mais sentir medo, eu estou com medo. Ela precisa saber que ela está sendo atacada por um espírito. É isso que acontece. Eu sempre fugi, corri desses remedinhos, sabe? Um remedinho, umazinha de noite, eu quero saber disso. Além do mais, de não resolver um problema, é um paliativo que põe você dopado. Não foi o caso de Jó. Eu acho que se tivesse lá um ocaldilzinho, ele ia tomar um ocaldilzinho, porque ele ficou com a mente, a nossa mente fica, é uma guerra, é uma guerra. Você crê em Deus, você sabe que Deus é bom, você tem fé em Deus, mas o Espírito fala assim: não, você vai ver só, isso vai dar errado. E você para de olhar para o que Deus é e começa a olhar para isso que o Espírito está contando. Nesse momento de crise aí, está tudo doido, tudo maluco. Eu estou olhando para o povo pecador de Deus em Israel, que Deus guardou aquele povo. Esse povo que anda pelo deserto não tem que comprar sandália, não tem que comprar roupa, as crianças crescem e as sandálias também. A mão provedora de Deus. Aí chega uma hora, não tem água, entra em desespero, porque o espírito de medo está ali querendo tumultuar o povo de Deus. E aí, quando você perde a confiança por causa da desconfiança que cresce, quando você perde a fé por causa da dúvida que aumenta, aí, meu filho, é o seguinte: você fica nervoso, você trata as pessoas mal, e você às vezes ofende a Deus. Jó ofendeu Deus. Teve um momento em que Jó disse assim: eu estou amaldiçoando o dia do meu nascimento. Então, meus irmãos, esse espírito maligno tem derrubado muita gente boa. Medo. As pessoas não sabem reagir. E olha, nesta luta, nesta guerra, a gente se cansa. Eu estou cansado, eu estou guerreando contra este espírito de medo. Sabe?
E o último ensinamento, esse espírito maligno chamado medo, caramba, a hora foi embora. Esse espírito maligno chamado medo conseguiu fazer com que Jó fizesse de maneira antecipada e equivocada o que se faz quando se peca. Entenda uma coisa, eu vou levar o sacrifício para Deus que meus filhos podem pecar. Qual é a intenção dele? Se não houve pecado, Deus não está afetado, Deus não está ofendido. Qual é a razão desta antecipação de holocaustos? Para Deus não ficar triste? Por que será que viemos à igreja? Por que nós damos o dia? Será que é para Deus não ficar triste? Será que nós fazemos o que fazemos porque amamos Deus? Ou porque nós não queremos perder a bênção de Deus? Quando amamos Deus, nós não perdemos a bênção de Deus. Mas muita gente pode não querer perder a bênção de Deus, mas não ama Deus. Então tem que ir nos paliativos, nas religiosidades. Então, ele faz a coisa errada. Porque quando a gente está bem espiritualmente, olha só, acompanha meu raciocínio. Quando a gente está bem espiritualmente, a gente peca. Pequei. Se eu estou bem, o Espírito me fala, eu estou bem, então eu falo, Senhor, me perdoe. Se eu estou bem espiritualmente, eu estou num relacionamento bem com Deus, que também não me impede de pecar, porque eu sou um pecador. E eu peco, aí eu confesso. E ao confessar, eu clamo por perdão e misericórdia. E eu creio que a atitude de Deus para comigo é de perdão e de misericórdia, porque Deus já demonstrou que Ele me ama, atitude de amor, porque Ele abriu mão do Filho dele. Então, se eu pequei, eu me arrependo. Isso é o normal, com quem está bem com Deus. Eu peco, eu me arrependo, me confesso e sou perdoado. Eu não sei o que vou fazer amanhã, até porque eu só posso pedir o perdão sabendo o que eu fiz. O que eu fiz? Então, como é que eu vou, Senhor, me perdoa para depois da manhã? Está entendendo? Senhor, olha, como eu sou pecador mesmo, perdoa o ano de 2016 todo. Eu olhar para o céu e falei, você não entendeu a nossa relação. Peca e faz igual a Jó. Uma coisa religiosa. Pede perdão por pedir. Ou tenta pagar Deus com um dízimo maior. Ou fica pedindo a Deus, Senhor, me perdoe agora até o resto da vida. Isso é quando a gente não está bem espiritualmente. Quando a gente está bem espiritualmente, nós vencemos todos os espíritos malignos. Nós vencemos todas as tentações. Nós dirigimos e controlamos nossos pensamentos. Então, quando a gente está bem e a gente peca, a gente pede perdão. Uma coisa consciente. Senhor, eu errei mais uma vez, eu pequei. E a gente louva, adora, e com isso a gente alegra o Senhor, porque a gente teve uma atitude humana de amor. Entenderam ou não? Eu acho que eu vou ler agora esse finalzinho aqui. Se eu não estou bem, eu vou pedir perdão por pedir, porque eu não quero perder a boquinha. Se eu estou bem, eu vou sentir no meu coração que eu ofendi o meu Deus.
entristecer com isso. E eu vou pedir perdão a Ele, baseado no que eu fiz. Não em hipótese, em suposição, como Jó fez. Então, você não tem que viver preocupado com o que você vai fazer amanhã. Deus sabe que amanhã você vai pecar. Deus sabe disso. E você deve saber também que você vai pecar. E é o que eu quero entrar, é o seguinte: enquanto você não pecou, louve, adore, sirva a Deus, alegre-se com Deus, alegre-se com a salvação que Deus te deu. E quando você pecar, confesse, se arrependa, clame pelo perdão e misericórdia de Deus, e Deus vai te perdoar. Deus vai te perdoar. Então o diabo, ele tem vários agentes, ele tem vários empregados dele, vários chefiados, como é que é a palavra? Vários soldados. E estes têm o espírito de luxúria e o espírito de medo é esse. Tem isso na nossa vida. Tira da tua cabeça. É uma guerra. É uma guerra. Se você descansar na hora que não tem que descansar, esse espírito vai roer tua fé. Quando você acordar de madrugada, suado, arrepiado, teve um sonho, um pesadelo, não é hora de tomar uma água e comer uma melancia. É hora de ir para uma guerra. Você tem que fazer esse espírito sair de perto de você. Você tem que trazer à tua memória o que te dá esperança. Tu tem que trazer à tua memória as coisas boas que Deus fala de você, apesar de você não merecer. Você tem que fazer o que o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 12. Vamos lá, Romanos capítulo 12. Aí a pessoa fica apavorada, sua frio, fica arrepiada, aí vai e toma um remedinho para dormir. Veja o que Paulo falou aos Romanos no capítulo 12, no versículo 1. Se eu estou bem espiritualmente, eu vou rogar pelas misericórdias de Deus e vou apresentar o meu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. E é isso que o espírito maligno não quer, o meu culto racional. Senhor, eu invoco o Senhor aqui neste momento. Senhor, eu estou ficando arrepiado, eu estou aqui enfraquecendo. Senhor, por favor, a minha vida, o meu corpo te pertence. Eu ofereço o meu corpo a Ti como um sacrifício vivo, separado e agradável. E você começa a louvar a Deus. Eu duvido que esse espírito vai vencer. Aleluia! Glória a Deus! Mas tem mais que você precisa fazer. Não se conforme com este século, diz no versículo 2. Mas como é que eu não vou me conformar? Como é que eu vou botar para correr alguma coisa perigosa que eu não vejo? Ele está dizendo aqui. A mente está atacada por uns ataques malignos, por setas malignas, para tirar a tua fé, para tirar a tua confiança em Deus. Aí o que ele diz? Transformai-vos. De que forma? Renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que renovar a tua mente. O que está te dando arrepio? É uma mente cheia de uma acusação, é uma mente cheia de uma suposição, é uma mente cheia de confusão, de desconfiança e de dúvida.
Aí o que Paulo fala aos Filipenses? Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Aí você acorda apavorado, suado, acorda arrepiado, gritando, gemendo, gaguejando, aí vai beber uma água e diz, eu vou tomar um remedinho porque estou muito agitado. Não é isso que é para fazer, não é isso para fazer. Você tem que trazer à sua memória as coisas boas, as promessas de Deus. Você tem que renovar a tua mente com a palavra de Deus. E olha o que o apóstolo Paulo fala aqui para os Filipenses 4, versículo 8. E eu vou encerrar com esse. Finalmente, irmãos, tudo que é, 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 tudo que é de boa, se alguma virtude há, e se algum, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando eu digo que a gente perde quando não estamos bem espiritualmente, é quando estas coisas não estão ocupando o nosso pensamento. E o nosso pensamento é a região onde o espírito de medo bombardeia. Porque se eu, no meu pensamento, estiver duvidando, eu vou sentir coisas que não devo sentir. Entenderam? Às vezes a gente recebe uma notícia, e aquela notícia é como uma Hiroshima dentro do nosso coração. Vamos para a palavra de Deus. Vamos ficar em pé como soldados de Cristo. Ô Senhor, o inimigo está querendo me ganhar nisso. Me perdoa o que eu fiz. Me perdoa pelo que eu fiz. Quantas vezes a gente faz alguma coisa não por maldade, mas por ignorância, né? Quantas vezes a gente entrega os pontos ao invés da gente ir para a palavra de Deus. Quero trazer à memória o que me dá esperança. O espírito de medo tira a tua esperança. O espírito de medo põe você desesperado. O espírito de medo tira a tua confiança. O espírito de medo deixa você desconfiado. O espírito de medo tira a tua fé, rouba a tua fé e põe dúvida na tua mente. Deus é bom do início ao fim. Amém. Deus é bom de segunda a domingo. Deus é bom de janeiro a dezembro. Deus é bom. E disse o salmista N vezes no salmo, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, Deus é bom. Eu fazendo o certo ou fazendo errado, Deus é bom. E eu fazendo errado, a misericórdia de Deus dura para sempre. Então não fique refém do espírito maligno. O abordado hoje, eu vou continuar no domingo de manhã, eu vou usar outro exemplo bíblico para falar desse medo, desse espírito. Isso adoece pessoas, põe mancha roxa nas pessoas, tira o sono das pessoas, tira a fome das pessoas, tira o prazer das pessoas, faz as pessoas emagrecerem, faz as pessoas terem medo quando chega a noite, porque elas não vão conseguir dormir à noite, porque elas já estão cansadas, elas estão sobrecarregadas, elas estão atingidas física e mentalmente e emocionalmente. Por isso que eu disse, a gente só consegue vencer se a gente estiver bem espiritualmente. E esse bem espiritualmente é saber guerrear, pensar no que deve pensar, transformar a nossa mente com a palavra de Deus. Aí nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.
Comece nesses momentos de arrepios e quando você está sendo atacado, comece a trazer à tua memória coisas boas de Deus, para esse espírito ouvir. Rapaz, tu tentou me matar no passado, lembra? Disse que eu ia morrer. Quando eu comecei a me sentir mal, tu disse que eu ia ter um infarto. Era só gases que eu tinha. Já reparou nisso? Você amplifica o problema. Você não, ele amplifica o problema. Está havendo uma limpa lá na tua empresa, mas ele está falando assim, você vai fazer parte, porque você não mente, porque você não faz coisa errada. Aí você deve falar para ele, não, mas eu sou dizimista, ó, e sou dizimista com amor. Eu dizimo por obediência, eu amo o meu Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para isso você precisa conhecer a palavra. Por isso eu digo, para vencer o espírito de medo, tem que estar bem espiritualmente. É uma guerra. Você fica cansado, você semelhantemente igual a quem não está bem, você se cansa, que é uma guerra, mas quem vence é você. Você que vai vencer essa guerra. Então quando você arrasta o pé, você pode estar arrastando o pé porque você derrubou o espírito de medo. Porque tem isso também, né? Às vezes no filme eles, para dar um certo suspense, tem os dois lá brigando com uma arma e de repente, pum! Aí você não sabe quem morreu, foi o bandido ou o mocinho, né? Acontece isso. Aí de repente aparece o mocinho. Às vezes você fica sobrecarregado. Olha que aqui, vamos para o último texto, ainda tem tempo. Efésios. É uma guerra. Aí a gente está querendo viver a vida cristã como se fosse um passeio numa Disneylândia. Tem gente que está vendo a vida espiritual apenas como Deus me dá, Deus me abençoa, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e não entende nada da palavra de Deus, não sabe que existem espíritos malignos nos rodeando. Aliás, o apóstolo Paulo, ele fala isso aqui no capítulo 6 de Efésios, no versículo 10. Aleluia. Como é que uma pessoa vai vencer esse espírito invisível? Primeiro, você não vê. Você não sente dor no corpo, você acorda apavorado, você fica, o cabelo começa a ficar em pé. Renato não vai ficar o cabelo em pé, nem barão. Né? Mas no braço vocês têm pelo, o pelo do braço fica, você fica todo empoladinho, um barulho no telhado, um gato, você já pensa que é uma legião de demônios que estão no telhado. Vamos lá, Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, eu acho tão interessante isso, porque ele vem falando do relacionamento do homem com a mulher, da mulher com o homem, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos patrões com os servos e dos servos. Aí ele falou assim, se vocês fizerem tudo isso, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como? Revestivos de toda a armadura de Deus, para contra as ciladas. Dá uma paradinha aí. De repente, por exemplo, o Augusto é um medroso, ele pode ouvir um barulho, ai meu Deus! Aí o diabo fala assim, espírito de medo, vai lá para cima do Augustino. O outro é fraco nessa questão de sexo, aí o diabo fala assim, espírito de luxúria, vai em cima do fulano. Aí o outro é medroso, não quer ficar sem dinheiro, é um cara avarento, não dá nada para Deus, aí o diabo diz, espírito de avareza, vai lá em cima daquele fulano, e vamos ganhar esses daí. E é assim que a coisa funciona. Agora quando o diabo manda o espírito de medo para cima do Augustino, o Augustino fica de pé com a armadura de Deus, e fala assim, eu vou em nome do Senhor, eu te repreendo, cabra safado. Aí o diabo fala, o espírito maligno fala assim, pô, tu me mandou em cima de um cara que está cheio de fé. Aí eles brigam entre eles lá. Versículo 11, revestidos de toda para contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a e sim
principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do o espírito de mal. medo está aqui nessa classe. Força espiritual do mal. Nas, Regiões celestes. portanto, já que vocês sabem que isso é uma realidade, o diabo não é vermelho, nem usa, não tem rabo, nem chifre, nem usa tridente, é um espírito, ele tem os seus anjos as suas ordens. Já que vocês sabem disso, portanto, versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Então a gente tem que estar preparado antes, para quando esse ataque chegar, a gente poder enfrentar. E preste atenção, depois da guerra, a gente precisa tomar cuidado, as nossas emoções ficam abaladas. Toda pessoa que vence o espírito de medo, ela depois fica um frangalho, porque ela é cansativo. Porque ele não vai embora com um grito seu. Ele não vai te deixar tranquilo, porque você leu o Salmo 91. Tem gente que tem um macete, vai para a estante, pega a caixinha de promessa, ali só tem coisa boa. Só que esta pessoa, ela não anda bem com Deus, aquilo ali não faz milagre. Primeiro que não tem fé, não tem autoridade para proferir um texto de bênção daquele. Você tem que mostrar para o diabo que você tem autoridade. Você é uma pessoa com autoridade. O Senhor, o que Jesus disse antes de subir ao céu? Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então, o que ele deu ordem para a gente fazer? A gente tem a autoridade dele para isso. Então, quando a pessoa, já que aconteceu lá com o pessoal lá que viram Paulo, ele repreendeu os demônios, eles já ficaram olhando, ih, rapaz, é fácil. Aí foram lá, repreendeu os demônios lá do cara lá, os demônios saíram do cara e foram para cima desses libertadores falsos e botaram eles para correr e não resolveu. Por quê? Porque eles usaram o nome errado, usaram ainda o nome errado. Ainda usa o nome errado, né? Meu Deus, de Paulo que tira que sai desse corpo e os demônios, cara, tu tá tão mal das pernas. Então a gente precisa estar bem com Deus. E não importa a quantidade de pecado que cometeste. Se hoje você se arrepender, Deus faz tudo novo. Amém. Deus te dá vitória, Deus te dá autoridade. Então, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então, corremos o perigo depois da guerra, mesmo depois de termos vencido, a gente ficar abalado por causa das nossas emoções, porque é uma guerra. O espírito maligno não vai sair com seu grito, ele não tem medo da Bíblia fechada, ele nem tampouco tem medo da Bíblia aberta em cima da estante, ele tem medo da Bíblia impressa no seu coração. Ele tem medo quando você usa a autoridade para proferir a palavra de Deus, porque você vive e porque você teme, e é uma guerra. Ele não tem nada a perder, ele vai tentar minar todas as suas forças. Por isso, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Você está aí? Amém. Domingo eu vou compartilhar o outro texto. Vou repetir essa introdução para deixar a mente avivada e para aqueles que não vieram hoje não ficarem boiando. Mas nós vamos ver que isso acontece ao longo da história, e aonde existe humanidade, existe espíritos nas regiões celestes, preparando ataques e ataques ferozes, porque o objetivo é neutralizar você. Esse é o objetivo. O objetivo é fazer você desanimar, duvidar, é fazer você desistir de Deus. Então, o espírito de medo, eu acho que ele é pior
meu ver, ele é pior do que o espírito de avareza ou qualquer outro espírito. A não ser que seja um espírito que conseguiu te viciar. Eu estou fazendo um estudo sobre pornografia. Uma pessoa viciada em pornografia é uma pessoa neutralizada. Perde família, perde casamento, perde sua identidade, integridade. Uma pessoa dominada pela pornografia, o pesquisador, ele colocou, eu achei tão interessante, o vício de pornografia é tão forte quanto o do álcool e da maconha e da cocaína. A pessoa, ela começa a ver uma imagem e ela começa a querer se satisfazer e amanhã ela vê e ela começa, os neurônios dela ficam cheios da imagem, das imagens, dos filmes, daquela coisa, e fica dominado. Isso é uma questão científica e espiritual. Então eu estou pesquisando sobre isso, porque o sexo é uma coisa tão boa, uma coisa de Deus o sexo. Foi Deus quem criou o sexo. Então o diabo falou assim, e isso é bom, e muitas vezes é incontrolável, então é por aí que nós vamos. A indústria de sexo está faturando, mas são bilhões de dólares, para você ver como tem gente necessitada, dependente. Existem revistas como aquilo vende, né? Existem homens e mulheres que vivem apenas para isso. E olha, o sexo acaba com a saúde. Então, o diabo conseguiu. Quantas crianças nascendo e quantas crianças estão sendo geradas de fontes doentes, aidéticas. Olha só a desgraça. Então eu achei uma matéria que eu vi e eu comecei a pesquisar sobre isso. Não é uma questão só de fazer o sexo. A pessoa fica amarrada, dominada. Ela não consegue. Ela não tem força para não querer não ver. É uma guerra, uma luta. Aí a gente é um sem vergonha, é um safado. A igreja precisa ter temor de Deus, estar sensível, como Jesus esteve sensível diante daquela prostituta. Aquela mulher era uma mulher possuída. Maria Madalena era uma mulher possuída. Mas como é que Jesus está com essa mulher? Ninguém te condenou? Ela falou, não. Então é o seguinte, você não pega. Jesus deu uma palavra de autoridade ali, ela foi liberta. Porque Deus sabe, o vício, a mulher era viciada, vivia disso, era todo dia, com vários homens, e para receber dinheiro. Então, quando Jesus fala, vai, não peques mais, aquela mulher foi liberta. Só o poder de Jesus para isso. Amém. Então, quando a gente vê uma pessoa, poxa, por que o cara não para de beber? Ele não tem poder para fazer isso, gente. O AA é uma grande ajuda, mas aquela pessoa é presa fácil se ela sentir o cheiro do álcool. E é diferente, o AA faz o que o Senhor faz o que o AA não pode fazer, porque um alcoólatra, liberto por Jesus, uma pessoa pornográfica, uma pessoa viciada em cocaína, coisa, quando Jesus liberta, liberta mesmo. Amém. Liberta para sempre. É só a pessoa andar com o Senhor. Então eu fiquei impressionado de ver como o diabo estruturou de tal forma. Então ele tem vários espíritos em várias áreas do nosso ser, né? E ele está ganhando terreno. É muito lamentável um pastor, como o Jimmy Swaggart falou naquela confissão dele pública. Ele começou por revistas e depois as revistas não o satisfizeram e ele começou a precisar de garotas de programa. Então eu quero ter o Espírito de Deus em mim para analisar isso. Não acho que é bonito, não estou dizendo
Poxa, o que tem? Eu estou querendo dizer o seguinte: que Deus nos livre e que tenhamos misericórdia, se pudermos fazer alguma coisa, façamos, porque essas pessoas estão amarradas, elas não têm força para sair. Como nós não temos força para sair, tivemos força para sair do inferno, e só com o poder de Jesus, para hoje a gente poder dizer: louvado seja Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Entenderam isso? Amém. Então o diabo tem vários espíritos e são poderosos. Humanamente e longe de Deus, nós somos escravos, é o que a Bíblia fala. E escravo não tem poder para sair para lugar nenhum, está escravizado. Ore por essas pessoas viciadas sobre tudo, dominadas por todos os espíritos ordenados por Satanás. Quando você vê uma menina de programa, tenha compaixão e misericórdia. Ela pensa que foi por causa de ganhar dinheiro. Não. O espírito queria, ela ganha muito dinheiro, é pago muito dinheiro para ela poder ser amarrada. Porque quem não quer dinheiro? E quem não quer dinheiro com prazer? Só que isso é apenas um caminho para ela, depois que a garra do diabo tiver, só o poder do nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Senhor Deus e Pai, que possamos vencer em Teu nome, com o poder do Teu sangue derramado na cruz, todos os espíritos malignos das regiões celestes. Cubra-nos com Teu sangue, cubra-nos com Teu sangue. Tem misericórdia de nós. Faz de nós pessoas humildes. Faz de nós pessoas pacíficas. Faz de nós pessoas misericordiosas. Faz de nós pessoas que estão vigiando para não cairmos, porque nós estamos em pé. Que não nos deixe cair em tentação. Senhor, livra-nos de todo mal. Senhor, tira da nossa frente tudo aquilo que nós não temos coragem e força para tirar. Que haja autoridade em nós, apesar das nossas falhas e dos nossos erros. Que sejam apagados, Senhor, todos os erros que tenhamos cometidos. Que sejam apagados todas as falhas e pecados e negligências. E nos dê a partir de hoje, de agora, uma nova oportunidade. E peço isso baseado na Tua misericórdia, que dura para sempre. O amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje, amanhã e sempre.